Quando falamos em combate real, muita gente imagina cenas cinematográficas, movimentos impossíveis e golpes mirabolantes. Mas a realidade é outra. Em uma situação de confronto verdadeiro, o que prevalece não é o espetáculo, é a eficiência. Não é a acrobacia, é o fundamento. Não é a aparência, é o que funciona sob pressão. O coração acelera, a respiração encurta, a adrenalina altera sua percepção. Nesse cenário, apenas técnicas simples, estruturadas e historicamente testadas sobrevivem. Hoje, no mundo marcial, você vai entender não apenas como funcionam 14 golpes extremamente eficazes e simples em combates reais. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Roundhouse Kick, chute circular, presente em diversas culturas, mas a versão moderna usada no MMA tem forte influência do Muay Thai e do Kyokushin Karatê. A rotação completa do quadril transforma o corpo em mecanismo de chicote. O uso da canela aumenta o impacto e reduz risco de lesão no pé. Pode comprometer mobilidade quando aplicado na coxa ou gerar nocaute quando direcionado à cabeça. Soco cruzado. O cruzado surgiu no boxe inglês estruturado entre os séculos XVIII e XIX, sendo consolidado com as regras de Queensberry em 1867. Com o uso de luvas e regras mais definidas, o boxe evoluiu tecnicamente e passou a explorar melhor transferência de peso e mecânica corporal. É um soco circular, potente, que utiliza a rotação do quadril, transferência de peso do pé traseiro para o dianteiro e alinhamento estrutural do ombro. Não é apenas braço. É cadeia cinética completa. Quando conectado ao queixo, pode causar nocaute por aceleração rotacional da cabeça, afetando o equilíbrio neurológico. É simples na aparência, mas profundo na mecânica. Overhand. O overhand é uma variação do soco cruzado desenvolvida no boxe moderno e amplamente utilizada no MMA, especialmente contra adversários mais altos ou com guarda fechada. Ele descreve um arco descendente, passando por cima da linha de defesa do oponente. A potência nasce da combinação entre rotação do tronco, flexão leve dos joelhos e projeção explosiva do corpo para frente. Diferente do cruzado tradicional, o overhand utiliza um ângulo mais vertical, aproveitando a gravidade e o deslocamento do peso corporal. Quando conecta no queixo ou na lateral da cabeça, pode gerar nocaute por impacto angular e aceleração rotacional. É um golpe simples na execução, mas devastador quando aplicado com timing e leitura correta da distância. Cotovelada direta. Amplamente explorada no Wing Chun, arte marcial chinesa que enfatiza combate a curtíssima distância, economia de movimento e eficiência estrutural. No sistema, o cotovelo é utilizado como arma natural em situações onde o espaço é mínimo e o contato já foi estabelecido. O cotovelo é uma estrutura óssea densa e resistente. Diferente do punho, não depende de grande amplitude para gerar impacto significativo. Ela causa cortes, abre pele e pode gerar desorientação imediata. Em ambientes confinados, é extremamente eficiente. Joelhada. Vinda do Muay Boran, a joelhada é central no sistema de clean tailandês. Com controle da nuca ou dos braços, o lutador direciona o corpo do oponente ao encontro do joelho, potencializando o impacto. Pode atingir plexo solar, fígado, costelas ou cabeça. Além do dano físico, compromete respiração e ritmo. Superman Punch. Adaptação moderna do MMA e kickboxing. Combina finta de chute com explosão de soco. A mecânica cria elemento surpresa, mascarando a intenção real do golpe. Timing é a chave. Chute frontal de empurrão. Técnica amplamente utilizada no Sanda, boxe chinês, sistema de combate esportivo derivado das artes marciais chinesas tradicionais. No Sanda, o chute frontal é usado tanto para interromper o avanço quanto para desequilibrar e preparar projeções. Ele funciona como barreira móvel, empurrando e controlando o avanço do adversário. Não é apenas ofensivo. É controle tático de espaço. Double leg, queda dupla nas pernas. O double leg tem raízes na luta olímpica, com registros históricos que remontam à Grécia Antiga, onde o wrestling já era parte dos Jogos Olímpicos originais. Sua forma moderna foi consolidada no wrestling freestyle e folkstyle, especialmente nos Estados Unidos, com refinamento técnico baseado em explosão e controle de base. A essência é baixar o nível do corpo para sair da linha de ataque, penetrar com explosão controlada, abraçar ambas as pernas do adversário e projetá-lo ao solo usando direção e impulso. O segredo está no timing, na distância correta e na entrada com postura protegida. Não é simplesmente agarrar as pernas, é coordenar deslocamento, impulso e controle do centro de gravidade. No combate real, quem decide onde a luta acontece possui vantagem estratégica enorme. Levar para o chão pode neutralizar a vantagem de um bom striker. Controle territorial é domínio. Mata-leão. O mata-leão tem origem no Jujutsu clássico japonês,
praticado pelos samurais no Japão feudal, dentro do conjunto de técnicas conhecidas como shimiwaza, que eram estrangulamentos aplicados em combate corpo a corpo quando armas eram perdidas, quebradas ou inutilizadas. Em um cenário onde armaduras podiam limitar certos ataques, técnicas de estrangulamento se tornavam extremamente eficazes para neutralizar rapidamente um oponente sem depender exclusivamente de cortes ou perfurações. Ao contrário do que muitos pensam, ele não foi criado pelo jiu-jitsu brasileiro. O que o jiu-jitsu fez foi preservar, refinar e testar exaustivamente essa técnica em combates reais de vale-tudo e, posteriormente, no MMA moderno, provando sua eficiência sob pressão máxima. Esse refinamento envolveu ajustes de posicionamento, controle corporal e detalhes de encaixe que tornaram o mata-leão uma das finalizações mais dominantes do cenário contemporâneo. Tecnicamente, o mata-leão é um estrangulamento sanguíneo, não respiratório. Ele comprime as artérias carótidas localizadas nas laterais do pescoço, reduzindo drasticamente o fluxo de sangue para o cérebro. Quando aplicado corretamente, pode causar perda de consciência em poucos segundos. O detalhe crucial está no posicionamento. Controle absoluto das costas, inserção dos ganchos com as pernas para impedir rotações, encaixe profundo do braço abaixo do queixo e ajuste firme utilizando o bíceps e a mão posicionada atrás da cabeça do oponente, criando um sistema de alavanca fechado. Chave de braço. A chave de braço moderno foi sistematizado no final do século XIX por Jigoro Kano, fundador do Judo Kodokan, mas suas raízes estão no Jujutsu tradicional japonês. Kano organizou tecnicamente o que antes era transmitido de maneira mais fragmentada, criando um método de ensino progressivo e seguro. Sem perder a essência marcial, ela representa a aplicação pura da biomecânica. A articulação do cotovelo funciona como uma dobradiça, permitindo o movimento basicamente em um eixo. Quando forçada na direção oposta, atinge rapidamente seu limite estrutural. O jiu-jitsu brasileiro expandiu sua aplicação ao desenvolver estratégias de entrada a partir da guarda, montada, raspagens e transições, tornando a chave de braço extremamente presente no combate prolongado de solo. O segredo técnico está no alinhamento do quadril com o cotovelo do oponente, no controle firme do punho para impedir rotações defensivas e na extensão gradual do quadril, que cria pressão progressiva. Não é um movimento explosivo. É controlado, técnico e inevitável quando bem encaixado. Em combate real, braços estendidos durante tentativas de socos, empurrões ou apoio no solo se tornam vulneráveis. A chave de braço transforma impulso agressivo em finalização técnica. Kimura, chave de ombro. A Kimura tem origem no judô e ganhou esse nome após Masahiko Kimura aplicar a técnica contra Hélio Gracie em 1951, em uma luta histórica que marcou o cenário marcial mundial. Biomecanicamente, ela ataca o ombro através de rotação interna forçada. A articulação do ombro é altamente móvel, permitindo múltiplos eixos de movimento, mas justamente por isso se torna vulnerável quando isolada e travada. O controle ocorre por meio da chamada pegada em 4, onde uma mão segura o próprio punho, criando uma estrutura rígida que amplifica a alavanca. A pressão não se concentra apenas no braço, mas no complexo do ombro, podendo causar lesão significativa se não houver rendição. Em combate real, a Kimura é extremamente versátil. Pode surgir da guarda fechada, do controle lateral, em transições e até mesmo em pé contra superfícies fixas. Ela serve tanto para finalização quanto para controle estratégico. Guilhotina. Com raízes no catch wrestling e amplamente difundida no jiu-jitsu e no MMA moderno, a guilhotina é um estrangulamento aplicado quando o oponente projeta a cabeça para frente, especialmente em tentativas de queda. Ela comprime as carótidas e pode também pressionar a traqueia, dependendo do encaixe. É simples, direta e extremamente eficaz quando aplicada com controle de quadril e ajuste correto do antebraço. Muito comum em transições rápidas e situações caóticas. Chave de calcanhar. Com raízes no catch wrestling europeu e americano, ataca os ligamentos do joelho por rotação do calcanhar. É altamente perigosa porque pode causar lesão antes da dor intensa. Exige responsabilidade técnica. Se você percebeu algo aqui, é isso. Nenhuma técnica surgiu do nada. Nenhuma arte marcial é isolada. Todas evoluem. Todas se testam. Todas se refinam. Combate real não é espetáculo. É fundamento sob adrenalina. Se esse conteúdo agregou valor ao seu conhecimento marcial, fortalece o mundo marcial. Deixa o like para apoiar o canal. Comenta qual dessas técnicas você mais gosta de usar. Compartilha com quem acha que arte marcial é só coreografia. E se inscreve. Até o próximo vídeo.